Meu caro amigo e seguidor, seja bem-vindo a mais um Papo Espírita, live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, onde você tem uma notícia esclarecida, comentada a partir da ótica da doutrina espírita, tem também indicação de livros, tem uma música espírita e relembra os acontecimentos, os fatos, a trajetória do movimento espírita no Brasil e também no mundo. Vamos começar o nosso Papo Espírita com a oração, né? Oração que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás, que é o Pai Nosso, onde nós agradecemos a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, a Jesus, o nosso governador espiritual, a Allan Kardec, por esta doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos conforta e nos dá fé num futuro feliz, a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que sempre nos apoia na divulgação da doutrina espírita, e a você, que está aí acompanhando mais um Papo Espírita. Então, nós dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E o nosso Papo Espírita de hoje tem como motivo um filme. O nome do filme é Apocalipse nos Trópicos, onde questiona: a união da religião e da política favorece a quem? É a pergunta que nós deixamos para você meditar. Em certa cena do Apocalipse nos Trópicos, a diretora Petra Costa pergunta ao entrevistado o que ele acha que vai acontecer com a democracia brasileira. Ele responde, então, que a nação brasileira está vivendo um novo momento. Eles não conseguem entender o que está acontecendo, porque a guerra não é contra os homens. A guerra é espiritual. Entrou Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a vitória. A vitória. Detalhe: o entrevistado é o deputado e pastor Cabo Daciolo, que em 2016, enquanto a cineasta filmava Democracia em Vertigem, ele ungia, com a ajuda de assistência ou irmãos e irmãs de fé evangélica, a bancada no Congresso Nacional. Ao final da conversa, Daciolo dá de presente a Petra um exemplar da Bíblia. De fato, estamos vivendo um momento inédito e que, por tempos considerável, passou despercebido da sociedade em geral e até de cientistas políticos, historiadores e imprensa, que nos últimos 40 anos, os evangélicos cresceram de 5% para 30% da população brasileira. E, com eles, cresceu também o número de evangélicos que ocupam cargos na política do país, nas instâncias municipal, estadual e federal. Que momento histórico é esse? Quando isso começou? Como começou? É a pergunta crucial. Onde esse caminho histórico percorrido vai dar? É tudo isso que Petra, indicada ao Oscar por Democracia em Vertigem, investiga e tenta entender esse novo filme, que teve sua primeira sessão mundial no Festival de Veneza em 2024. Quase um ano se passou, até que o filme finalmente chegasse aos cinemas e pudesse ser visto e discutido pelo grande público, seja ele religioso ou não. Neste período, Donald Trump foi eleito e tem questionado a separação entre Estado e Igreja nos Estados Unidos. E, como é praxe, influenciando ainda mais países como o Brasil. Mas não somente.
Há também pregar a dissolução de um dos preceitos cruciais da República e das democracias: o Estado é laico. O filme volta ou chega num outro momento do Brasil também, mais atual do que nunca, em que as cartas para as eleições de 2026 começam a ser dadas. Ao questionar o interesse pela política, o plano do poder e a leitura do Apocalipse pelos evangélicos, Petra mexe num assunto tão crucial quanto delicado. Como documentar o processo sem generalizar e sem ser acusada de julgar a fé dos evangélicos? É corajosa na sua postura de se abrir para esse universo e também exercer a escuta. No país do bordão em que política, futebol e religião não se discute, qual o momento e a forma correta de discutir, sim, um movimento que aproxima cada vez mais a fé do poder? Então, do interesse pela interseção entre fé e plano de poder, nasce Apocalipse nos Trópicos. Com honestidade, Petra, Orofini e toda a equipe não tratam do universo evangélico como um todo, mas de uma enorme diversidade que há nesse universo. Realmente há uma diversidade de congregações, de religiões, mas todos eles fundamentam suas colocações na Bíblia. E realmente o Estado é laico já há muito tempo e parece que estamos tentando voltar no tempo em que a religião dominava o poder. E vamos ver o que nos coloca a doutrina espírita a respeito deste tema. No livro Conduta Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz nos diz o seguinte a respeito dos embates políticos. Devemos situar em posição clara e definida as aspirações sociais e os ideais espíritas cristãos, sem confundir os interesses de César com os deveres para com o Senhor. Só o espírito possui eternidade. Todos nós, segundo André Luiz, devemos nos distanciar do partidarismo extremado, da paixão em campo, sombra em torno. Em nenhuma oportunidade, transformar a tribuna espírita em palanque de propaganda política, nem mesmo com sutilezas comovedoras em nome da caridade. O despistamento favorece a dominação do mal. Devemos cumprir os deveres de cidadão e eleitor, escolhendo os candidatos aos postos eletivos, segundo os ditames da própria consciência, sem, contudo, enliar nas malhas do fanatismo da grega. O discernimento é o caminho para o acerto. Segundo André Luiz, devemos repelir os acordos políticos que, com empenho da consciência individual, pretextam defender os princípios doutrinários ou aliciar prestígio social para a doutrina, em troca de votos ou solidariedade a partidos e candidatos. O Espiritismo não pactua com o interesse puramente terreno. Ainda segundo André Luiz, não comerciar com o voto dos companheiros de ideal, sobre quem a palavra ou a cooperação possam exercer alguma influência. A fé nunca será produto de mercado humano. Ainda segundo André Luiz, por nenhum pretexto, condenar aqueles que se acham investidos com responsabilidades administrativas no interesse público, mas sim orar em favor deles, a fim de que se desincumbam satisfatoriamente dos compromissos assumidos. Para que o bem se faça, é preciso que o auxílio da prece se contraponha ao látego da crítica. Também devemos impedir palestras e discussões de ordem política na sede das instituições doutrinárias, não olvidando que o serviço da evangelização é tarefa essencial. A rigor, não há representantes oficiais do Espiritismo em setor algum da política humana. E encerra ele com a palavra de Lucas, que diz o seguinte:
Nenhum servo pode servir a dois senhores. Realmente, André Luiz tem razão, mas o Espírito Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, nos traz também a sua contribuição. Perguntado sobre as questões proletárias, respondeu a seguinte pergunta: poderão os homens resolver sem atritos as chamadas questões proletárias? E a resposta do Emmanuel é sim, quando se decidirem a aceitar e aplicar os princípios sagrados do Evangelho. Os regulamentos apaixonados, as greves, os decretos unilaterais, as ideologias revolucionárias são cataplasmas inexpressivas, complicando a chaga da coletividade. Diz ainda Emmanuel, o socialismo é uma bela expressão da cultura humana, enquanto não resvala para os polos do extremismo. Segue ele. Todos os absurdos das teorias sociais decorrem da ignorância dos homens relativamente às necessidades de sua cristianização. Conhecemos aqui os maus dirigentes e os maus dirigidos, não como homens ricos e pobres, mas como avarentos e revoltados. Nesses dias de expressões, as criaturas operam desequilíbrio em todos os mecanismos do trabalho natural. E aí depois, Emmanuel também responde a seguinte pergunta: como deverá comportar o espiritista perante a política do mundo? Responde Emmanuel: o sincero discípulo de Jesus está investido da missão sublime em face da tarefa política saturada de lutas materiais. Essa é a razão por que não deve provocar uma situação de evidência para si mesmo nas administrações transitórias do mundo. E, quando convocado a tais situações pela força das circunstâncias, deve aceitá-las não como galardão para a doutrina que professa, mas como provação imperiosa e árdua, onde todo o êxito será difícil. O espiritista sincero deve compreender que a iluminação do mundo, salientando que a tarefa do Evangelho, junto das almas encarnadas na Terra, é a mais importante de todas, visto constituir e consolar e instruir em Jesus para que todos mobilizem suas possibilidades divinas no caminho da vida. Não adianta querer trocar a doutrina por uma posição no banquete da vida, que vamos ter que prestar contas na espiritualidade. E no livro Palavras do Infinito, também perguntado a respeito dos partidos políticos, Emmanuel responde: a necessidade dos partidos políticos com ideias e propostas bem definidas e sólidas, ao invés dos que se via naquela época e ainda hoje, onde os partidos existem em função dos interesses transitórios, assumindo posturas diferentes segundo os interesses pessoais ou, o que é pior, alugando a própria legenda às situações momentâneas. Diz ele, a República Brasileira necessita de forças vitalícias no terreno político-administrativo, que predominem sobre as instituições de caráter temporário, contrariando o fascismo, as lutas de clã, que existiam no Brasil do Império, grandes poderes centralizados. E é na formação de um poder como esse que a República necessita a fim de corrigir os defeitos e instabilidade política administrativa. A respeito dos coronéis da política, Emmanuel também coloca a sua definição. Segundo ele, apresenta crítica contundente a políticos profissionais que se enriquecem de forma desonesta, corrompendo, desviando recursos e iludindo as mentes simplórias. Infelizmente, diz ele, a ambição e o personalismo infestam os bastidores políticos brasileiros, eminentemente prejudicados pela sua visão mesquinha concernente aos problemas da coletividade. Os interesses dos chefes
nunca são prejudicados. Sob o despotismo da sua vontade personalíssima, estão os interesses da nação e das coletividades. Olha que Emmanuel colocou isso na década de 60. De lá para cá, a gente percebe que muito pouco mudou, ou acredito eu, a situação tenha piorado. E diz ele também que leis simplesmente não resolvem. O velho costume brasileiro de acreditar que criando lei resolve o problema e criticando pelo benfeitor. A questão é de homens e não de leis. Os grandes desequilíbrios econômicos e o ceticismo de quantos vivem a esperar melhores dias para a nação são oriundos dessa odiosa campanha personalista que infelicita as correntes políticas do Brasil. E a respeito do regime político, o Emmanuel também nos dá a sua opinião, que não é nada mais, nada menos do que traduzir para nós a maneira de direção das colônias na espiritualidade. Diz ele, garante que o socialismo prevalecerá no futuro, mas é preciso que ele aconteça primeiro dentro do homem, para depois dar certo fora dele. Segundo ele, a Rússia, que na época era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a Rússia atual representa a experiência realizada às custas de muito sangue, os primórdios de novos sistemas políticos e sociais que hão de futuramente vigorar no planeta. Porém, mesmo lá, o que se observa por enquanto, ao lado dos excessos demagógicos, a inversão dos papéis dentro das classes sociais. Os oprimidos de ontem são os senhores de hoje, que oprimem. A fraternidade ainda significa um mito, porquanto o terreno social está cheio de diferenças de sempre. O comunismo significa o equilíbrio no sacrifício do povo, holocausto do homem à coletividade, interesse geral, eliminação da personalidade. Os brasileiros estão preparados para isso? A afirmativa poderia ser, ao que parece, contestada. Para o Estado, não se enquadra outro regime fora da democracia liberal, até que o povo se eduque convenientemente para as grandes iniciativas do porvir. Então, esta é a opinião de Emmanuel, que encerra falando dos nossos problemas. Diz ele, a solução dos problemas políticos do nosso país passa pela atuação de cada um de nós. Os espíritos não resolverão problemas que são dos homens. O trabalho é dos homens e a eles compete a realização do progresso necessário. Longe do cenário do mundo, não nos é lícito influenciar sobre questões distantes da nossa esfera de ação. A nossa atividade unicamente se circunscreve ao esclarecimento das almas, pugnando para que as construções da crença sejam novamente edificadas no templo dos corações humanos. E a respeito de espiritismo e política, é interessante a gente lembrar que toda uma ideologia, todo um plano de trabalho para a melhoria do planeta, através da política, nós temos do Livro dos Espíritos, pois é. No Livro dos Espíritos, na terceira parte, as leis morais, nos dão um programa de trabalho, porque lá nós encontramos entre as questões 613 e 614 e 932, 300 questões, ou seja, um terço do livro, dedicado às leis morais, que, se cumpridas e colocadas em prática, vão levar o mundo a uma situação melhor. E vamos só citar as leis morais. Primeiro, nós temos a lei de adoração, que faz a nossa ligação com Deus. Depois, nós temos as leis do trabalho, da reprodução, da conservação, da destruição, de sociedade, de progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade, que são um plano de governo que Jesus
está tentando implantar no planeta. Mas, com certeza, à medida que nós vamos fazendo a nossa reforma íntima, esse plano de trabalho de Jesus vai levar, ou o plano político, vai levar o planeta a um mundo de regeneração, onde a vida será bem melhor do que nos dias de hoje. E vamos agora a efemérides espíritas, ou seja, vamos ver os fatos importantes que aconteceram nesta segunda quinzena do mês de agosto. No dia 15 de agosto de 1895, é lançada a Revista Espírita em Salvador, Bahia. No dia 15 de agosto de 1905, é fundada a editora O Clarim, em São Paulo, que até hoje publica livros espíritas. No dia 15 de agosto de 1952, é fundada a Mansão do Caminho, obra social de amparo à criança em Salvador, de Edivaldo Pereira Franco, que é um exemplo para nós espíritas de como devemos trabalhar a caridade material, ou seja, a beneficência. No dia 16 de agosto de 1886, Bezerra de Menezes, durante uma conferência, expõe publicamente pela primeira vez a sua fé no Espiritismo. Bezerra de Menezes, agora na pátria espiritual, continua trabalhando para que o Brasil seja um país melhor para nós. Ele é um exemplo de espírita e exemplo também de político espírita. No dia 18 de agosto de 1863, é lançada uma ordenação pelo clérigo católico interditando toda e qualquer prática espírita na diocese de Argel, na África. 19 de agosto de 1936, é lançado o primeiro programa espírita radiofônico no Brasil, por Caibar Schutel, em Araraquara, São Paulo. No dia 28 de agosto de 1881, é oficializada a perseguição ao espiritismo através da imprensa por ordem policial, proibindo o funcionamento de sociedades espíritas. No dia 29 de agosto de 1831, nasce em Riachão do Sangue Adolfo Bezerra de Menezes, que foi político, orador e presidente da Federação Espírita Brasileira. E, encerrando, no dia 31 de agosto de 1948, em São Paulo, realiza-se o Congresso Brasileiro da Unificação do Espiritismo. Então, agora, para a indicação de livros, é claro que o assunto do nosso Papo Espírita é Espiritismo e Política, então, nós recomendamos o livro Espiritismo e Política, do Ailton Guido Coimbra Paiva, que quando se pensa em política, presume-se quase sempre e apenas a atividade partidária, a disputa por cargos eletivos dentro de um esquema de conquista do poder. Todavia, o fato político é muito mais abrangente. Segundo Ailton Paiva, compreende todas as atividades das relações humanas, de coordenação de recursos e atendimento às necessidades da coletividade. Então, a nossa recomendação é que leiamos não só o Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde tem a indicação de um plano de governo, e é o que está sendo implantado por Jesus no planeta, o livro do Ailton Paiva. Recomendamos também o livro O Plano Social de Deus. Ney Lobo, professor, pedagogo paranaense, ele nos apresenta um estudo a respeito de o que Deus planeja para o universo e para a evolução do homem. Então, o nome da obra é O Plano Social de Deus. Ele nos traz uma visão ampla do plano divino sobre a sociedade. Ney Lobo apresenta uma abordagem filosófico-espírita para repensar a sociedade. Ele afirma que, na perspectiva divina, as classes sociais não são objetivo fixo, mas um estágio transitório na evolução das almas. Os espíritos nascem simples e ignorantes,
A desigualdade surge pela aplicação do livre-arbítrio, mas o destino final é a igualdade espiritual entre os espíritos puros. Vamos demorar para chegar lá, porque nós ainda estamos na primeira classe, que são os espíritos imperfeitos. Depois, ainda precisamos chegar na categoria dos bons espíritos, para chegar finalmente à categoria de espírito puro. Vamos chegar lá. Quantos milhões? Quantos bilhões de anos? Não sei. Só que cada um caminha de acordo com seus próprios passos e com as suas pernas. Ele também nos apresenta, no plano social de Deus, que a propriedade é um dever, não um direito absoluto. O autor contrapõe o conceito jurídico terreno de propriedade, onde se fala em direito a possuir. A visão espírita entende a propriedade como um dever espiritual de administração responsável em benefício do próximo. Fala também, no livro, da responsabilidade social das fortunas. Ele não condena a riqueza, mas ressalta que dentro do espiritismo, a riqueza deve ser usada para o bem coletivo. Grandes fortunas carregam a missão de promover o avanço em ciência, tecnologia, educação e saúde, ou seja, fomentar o progresso de todos. Ele também nos apresenta a visão de que a educação é um poder transformador. Ney Lobo destaca a importância da educação como ferramenta para romper a dependência da caridade e elevar o espírito. Cita pensadores como Pestalozzi e Herculano Pires, ressaltando que educar é fortalecer a liberdade e o progresso individual. E, finalmente, ele encerra o livro falando da evolução social e planetária. Ele apresenta uma lógica cosmológica. Os mundos habitados seguem fases evolutivas, de mundos transitórios, primitivos e de provas, passando pela expiação, até mundos de regeneração, onde o mal não existe, mas é corrigido pela evolução contínua e segue em frente a mundos superiores e mundos celestes ou divinos. Amigo e seguidor, nós encerramos o nosso Papo Espírita de hoje agradecendo a todos pela companhia. Convido para fazermos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. E encerramos com a música intitulada O Governo do Amor, que um dia vai prevalecer aqui na Terra, nos levando a mundo de regeneração, um mundo onde não haverá fome, não haverá dor, não haverá sofrimento, e todos nós vamos trabalhar pela nossa evolução e evolução do nosso próximo. Até o próximo Papo Espírita e fiquem com a música O Governo do Amor, que é uma produção nossa, especialmente para o Papo Espírita. O Evangelho é a estrada que aos povos assim, a vida renovada faz o mundo evoluir. Quem não sentir o seu chamado, entrou na missão. Jesus mestre elevado, semeia-nos o coração. Os ideais mais verdadeiros brotam do seu ensinamento. São democráticos os reinos, na justiça e no firmamento. Tantos sangues derramados pela ânsia de poder, mas o amor foi ignorado. Que é quem sabe conduzir, muitos buscam autor
seduzidos pelo instante, mas esquecem que a verdade brilha em seu servo amante. Cristo espera cada irmão com força e temor, com doce compreensão, sendo ao Pai de amor. Jesus é o governador deste mundo em evolução, mas é servo com temor que nos serve de irmão. Os ideais mais verdadeiros brotam do seu ensinamento, são democráticos luzeiros na justiça e no firmamento. Tantos santos derramados pela ânsia de poder, mas o amor foi ignorado. Que é quem sabe conduzir. Muitos puxam autoridade, seduzidos pelo instante, mas esquecem que a verdade brilha em seu servo amante. Cristo espera cada irmão, não com força nem temor, mas com doce compreensão, obedecendo ao Pai de amor. Jesus é o governador deste mundo em evolução, mas é servo com fervor que nos serve de irmão. Recebido, ensinando a perdoar, nosso guia eterno amigo, que só sabe nos amar.